o Brasil pode ofertar ainda mais no mercado internacional. Então é por isso que a COP30 ela foi muito importante para cada vez mais dar uma diretriz aos grandes projetos do Brasil, que eles possam ter um olhar para essa agenda da sustentabilidade. E de posse disso, a gente acelerar cada vez mais a nossa carteira de concessões no Brasil. Olá, eu sou a jornalista Marina Demore e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. No EsferaCast de hoje, tenho o prazer de receber o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ministro, muito obrigada e seja bem-vindo ao EsferaCast. Olha, primeiro quero lhe parabenizar pelo trabalho, parabenizar o EsferaCast pelo papel institucional de, sobretudo, estar sempre discutindo os temas de interesse do povo brasileiro, sobretudo com um olhar para a agenda da infraestrutura do país. Ministro, eu vou começar falando com o senhor, conversando um pouco sobre algo que movimentou muito o nosso país nesse ano de 2025 e que mexeu muito com a infraestrutura de uma forma geral, que foi a COP30. Não só as discussões que ocorreram em Belém, mas o país se movimentou para receber o resto do mundo. Como é que foi todo esse processo e qual a importância também das discussões que se deram durante a COP? Olha, a primeira COP30 vai deixar avanços civilizatórios para o Brasil, sobretudo para a região norte do nosso país. Eu penso a leitura da COP em dois movimentos. Primeiro, os investimentos que foram feitos do governo brasileiro, da iniciativa privada no estado do Pará e muitos estados da região norte, mas sobretudo o estado do Pará, que recebeu mais de 5 bilhões em investimentos. Investimentos nos portos, nos aeroportos, investimentos nas rodovias, investimentos em praças, investimentos na cidade, né, desde equipamentos turísticos a investimentos em terminais portuários, como a gente pôde acompanhar lá. Então isso vai ser muito importante para a cidade, porque melhorou a infraestrutura logística de Belém e, naturalmente, do Estado. Isso vai fazer com que o Estado possa cada vez mais ir ampliando a sua infraestrutura. Segundo, em relação aos avanços que a COP30 vai deixar para o Brasil. A COP30 vai deixar avanços civilizatórios para o nosso país. Por quê? Porque a pauta hoje da sociedade mundial é a transição energética. O setor produtivo mundial, hoje a gente tem, segundo dados do próprio Banco Central, o mundo tem quase 3 trilhões de dólares à procura de investimentos. Investimentos em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, saneamento, petróleo e gás, entre outros. Mas só que o mundo quer fazer investimentos que dialoguem com a sustentabilidade. E é o que o Brasil tem. O Brasil tem bons projetos, o Brasil tem projetos que geram rentabilidade e o Brasil tem projetos que dialogam com a sustentabilidade, com a descarbonização, com a transição energética, e tudo isso o Brasil pode ofertar ainda mais no mercado internacional. Então é por isso que a COP30 ela foi muito importante para cada vez mais dar uma diretriz aos grandes projetos do Brasil, que eles possam ter um olhar para essa agenda da sustentabilidade. E de posse disso, a gente acelerar cada vez mais a nossa carteira de concessões no Brasil. Certa feita alguém me disse, mas Silvio, o governo do presidente Lula tem preconceito com o setor produtivo, tem preconceito com quem produz. E não é verdade. Se tem um governo que governa ao lado da iniciativa privada, é o nosso governo, é o governo do presidente Lula. Tanto é que nós estamos tendo, de 2025 a 2029, o maior volume de concessões da história do Brasil. Nós já temos hoje, de contratos assinados, mais de 300 bilhões em investimentos, que isso vai gerar desenvolvimento e vai gerar emprego e renda. E esse ano o ano de 24 de 2025 foi o melhor ano em concessões no país. Então, cada vez mais, trabalhar ao lado da iniciativa privada, com bons projetos, com segurança jurídica, ofertando crédito e dando segurança institucional, isso vai fazer com que a gente fortaleça ainda mais a economia brasileira. Sabe que 2025 foi um ano muito intenso para o senhor no Ministério, com muitas entregas também, mas com muitos desafios.
que o senhor leva para 2026 como objetivo nesse ano que encerra, né, esse mandato do presidente Lula e possivelmente primeiro mandato, agora terceiro mandato como presidente, mas esse governo do qual o senhor fez parte, qual a marca o senhor quer deixar e o que foi feito que o senhor ainda quer fazer? Olha, primeiro do diálogo institucional. Eu sou da tese que quem ouve erra menos e é muito bom poder construir convergências, fazer com que as diferenças sejam transformadas em convergências. Ao longo desses últimos 2 anos e 3 meses, a gente pôde trabalhar muito pelo Brasil, andar os 4 cantos do nosso país e dialogando com as nossas instituições, porque através do diálogo com o Tribunal de Contas da União, o diálogo com as agências reguladoras, o diálogo com a imprensa para poder apresentar os projetos de maneira transparente, o diálogo com o setor produtivo, é o que está fazendo com que o setor tenha crescido fortemente nesses últimos anos. Vou lhe dar um dado: nesses últimos 2 anos e meio, o setor portuário brasileiro teve um crescimento em média em mais de 5%. Quando a gente pega o setor de contêineres, nós tivemos um crescimento em mais de 15%. Nós tivemos o maior volume de concessões do setor portuário em 2 anos, mais de 20 concessões e leilões lá na B3. O maior volume de investimentos hoje que nós estamos vendo, públicos e privados, no setor portuário. Então isso vai ser muito importante e a gente quer acelerar ainda mais os investimentos no setor portuário em 2026. Também no setor hidroviário, a gente está fazendo um grande volume de investimentos em navegação, a gente está fazendo as primeiras concessões hidroviárias da história do país. Isso vai ser muito importante porque é um novo modal de transporte que se coloca para o país. E outro dado importante, vou lhe dar uma notícia em primeira mão: quando o presidente Lula assumiu o governo em janeiro de 2023, a gente teve em 2022 98 milhões de passageiros viajando pelo Brasil. Nós estamos terminando o ano de 2025, 3 anos depois, o Brasil com um crescimento em mais de 30% na aviação. O que é que significa? Que em 3 anos do governo do presidente Lula, nós saímos de 98 milhões de passageiros para quase 130 milhões de passageiros, ou seja, foram 30 milhões de passageiros a mais que foram incluídos na aviação do país. Crescimento recorde no turismo regional, crescimento recorde no turismo internacional. O Brasil saiu de 7 milhões de passageiros para mais de 9 milhões, e isso gera emprego, gera renda e é fundamental, porque a cada 4 turistas que chegam à cidade é um emprego que é gerado. Então essa indústria do turismo, ela é muito forte e que a gente tem trabalhado muito, e o que eu quero continuar trabalhando muito é fazendo esses avanços e trabalhando por um Brasil mais justo, mais solidário, mais humano e fazendo cada vez mais um Brasil dos brasileiros. E os seus planos, ministro, para 2026? Tem eleição, o senhor vai se candidatar ao Senado? É oficial? É oficial, estou trabalhando nesse sentido. Nós vamos disputar o Senado em 2026. Estou trabalhando para que a gente possa, a partir agora de janeiro, começar a andar o nosso estado, conversar com as pessoas. Minha principal eleição até agora foi poder fazer as entregas que o Brasil precisa, mas também estou muito sereno. Eu acho que são 3 meses ainda de muito trabalho até o nosso período de desincompatibilização. Estou muito feliz de poder ter, ao longo desses anos, ter dado essa contribuição ao país. E a nossa geração, a minha, a nossa, você bem mais jovem do que eu, mas eu acho que a nossa geração ela tem muita responsabilidade com o Brasil. Eu acho que o Brasil precisa avançar na agenda do desenvolvimento, a gente precisa avançar cada vez mais na agenda da segurança institucional, fortalecer a nossa democracia, as nossas instituições, dialogar com a agenda produtiva brasileira, e eu acredito muito num país mais justo, mais solidário, num país mais humano. Vamos para o nosso desafio, então, ministro. 1 minuto para o senhor responder algumas perguntas de forma bem objetiva. Vou ligar o cronômetro, que a gente não vai perder esse tempo. Vamos lá. Ó, tempo valendo. A primeira pergunta é: qual projeto você quer ver sair do papel?
Olha, o imposto de renda vai dar um aporte importante para a economia brasileira. Quando chegar na ponta, mais de 15 milhões de brasileiros, serão 28 bi de incremento na nossa economia. Então, isso vai ser muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Ministro, o que o senhor gostaria que todos soubessem sobre a sua profissão, sobre a sua posição como ministro? Que eu acho que a política é um instrumento de fazer o bem, mas infelizmente tem um olhar muito negativo perante a sociedade. E só através da política é que nós vamos construir um país mais justo, mais solidário, mais humano. E é importante que a sociedade brasileira cada vez mais participe da vida pública no país. E para encerrar, o que falta para o Brasil avançar mais rápido? Serenidade, equilíbrio, solidariedade, amor ao próximo, respeito às mulheres, companheirismo institucional no sentido da gente poder fazer com que o Brasil possa se dar as mãos a favor de todos e não de determinados setores da sociedade. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!